E a gente começa o Jornal do Meio-Dia de hoje, direto e ao vivo do entorno de Brasília, mostrando a cidade do medo, a cidade de Lusiânia. Eu quero conversar agora com a repórter Rosane Ferraz para contar o que está acontecendo em Lusiânia. Boa tarde para você, Rosane Ferraz. Boa tarde, Jordevar, Luciano, aos nossos telespectadores. Realmente, Lusiânia é considerada a cidade do medo, município que fica no entorno de Brasília. A cidade de Goiânia é considerada uma das mais violentas do país. O número de homicídios em janeiro já é 330% maior em relação a janeiro do ano passado. Daqui a pouco vamos falar mais sobre esses números, mas antes eu convido você a assistir uma reportagem que mostra aí alguns dos casos de violência aqui no município. Acompanhe. A quase 60 quilômetros da capital do país, Lusiânia, com quase 200 mil moradores, ainda guarda características do interior. Ruas de pedra tombadas, construções históricas. Só que a tranquilidade do passado não existe mais. Há quem diga que a cidade pacata se transformou em um cenário de guerra. Eu sou morador há mais de 50 anos e antigamente a gente deixava até o carro na rua, não precisava guardar, né? O taxista foi uma das vítimas quando chegava em casa. Abriu o portão, parou um carro com 4 elementos dentro, na traseira do carro, já desceu com arma enfiada e levando meu dinheiro, celular e deixando bastante susto, né? Roseli inaugurou esta mercearia há menos de uma semana, mas trabalha atrás das grades. Se descuidar, né, roubo na certa. Se só roubasse era bom, né? Rouba e ainda mata. O filho da Noêmia, de 15 anos, é a vítima mais recente. Ele foi morto com 6 tiros a queima-roupa. Josué Silva jogava futebol com os amigos na rua de casa. Era tido como um adolescente tranquilo e que era da banda da igreja. Eu quero é força. Eu sei que não vai ser fácil para mim. Já este casal perdeu 2 filhos para a violência. Depois disso, a minha vida acabou. Ele não tirou só a vida do meu filho, ele tirou a minha também, acabou. O corpo do caçula foi encontrado decapitado. Foi difícil demais, né? Isso, aquilo ali é como se fosse arrancar um pedaço de mim assim, aquilo ali não tem... A crueldade chocou a população de Lusiânia, cidade com um histórico de crimes bárbaros. Para este sociólogo, a explicação está no inchaço das regiões metropolitanas, cidades dormitório que não suportam o crescimento da população. Como as famílias têm muitas dificuldades de dar boa condição de vida aos seus filhos, muitos não podem nem trabalhar naquele município, você cria um vácuo. Você abandona os filhos, né, e vai buscar sustento em outro lugar. O Estado não dá assistência, mas o crime dá assistência. Lusiânia é uma das cidades mais violentas do Brasil. Neste mês já foram registrados 19 homicídios no município goiano. A maioria das vítimas, adolescentes, de 12 a 18 anos. E o que acontece é que nessas regiões acaba se tornando um grande atrativo para a atividade criminosa. Porque nós temos um grande mercado consumidor de drogas na capital do Brasil, em Goiânia, em Anápolis, nos grandes municípios. E isso faz, evidentemente, com que, geograficamente, eles venham para essa região. A juventude é o segmento mais pobre da sociedade brasileira, entendeu? É a mais abandonada. E se você olhar estatisticamente, você vai ver que a maioria são meninos, né, de descendência afrodescendente, a maioria de famílias desagregadas, a quase totalidade não tem pai, as mães não sabem quem são os pais dos seus filhos, há um problema muito sério de álcool, de violência doméstica, de abandono, que leva essas crianças a se tornarem marginais. Morrem jovens todos os dias no Brasil de uma forma inaceitável. Para o Brasil, isso é muito ruim, porque isso está comprometendo o futuro do nosso país. Um país que não tem política de juventude não tem futuro.
porque serão jovens que deverão assumir as suas famílias, deverão assumir o comando das empresas públicas e privadas e gerar riqueza para sustentar os mais velhos. Essa lógica está sendo rompida hoje no Brasil. Pois é, e depois que essa reportagem especial foi feita aqui em Lusiânia, o número de homicídios já aumentou. Já são 20 homicídios em 30 dias. É praticamente uma morte todo dia, a cada dia. E o que, de acordo com a polícia, significa, na realidade, um aumento de quase 300% no número de homicídios neste mês de janeiro em relação a janeiro do ano passado. Delegado, ano passado, em janeiro, 7 assassinatos. Este ano, já são 20 mortes. Como é que o senhor vê esses números aí que são alarmantes? Bom, muito boa tarde a todos. Como você bem disse, no ano passado, considerando o período de janeiro, foram 7 homicídios. Esse mês aqui de janeiro de 2017, já estamos com 20 mortes. É um índice bastante preocupante. Realmente é uma situação muito séria, mas a Polícia Civil vem trabalhando firme para tentar reduzir esses índices. Algo que o senhor relaxou nesses números de homicídios? Bom, esse o aumento da criminalidade aqui como um todo, não só de homicídios, tem várias causas, né? Desemprego, falta de educação, falta de cultura, a desigualdade social. Lusiânia é uma cidade dormitório, né? Os pais saem para trabalhar em Brasília e os filhos menores, muitos deles adolescentes, ficam em suas residências, ficam na rua e acabam sendo angariados por criminosos aqui na região. Agora, a idade das vítimas assusta e a maioria entre 12 e 18 anos, como disse na reportagem. Sim, Luciana, pois não? São muitos jovens, né? Números alarmantes, assustadores e revoltantes também. Eu gostaria de saber do delegado o que a Polícia Civil já pode dizer dessas investigações? Seriam rixas entre gangues ou fatos isolados de acerto de contas por causa das drogas? Muito boa tarde. Bom, nós temos várias causas de homicídio aqui. Nós temos rixas entre gangues, sim. Muitas vezes há desavenças em relação à repartição de produtos que são roubados. Muitas causas relacionadas a drogas também. É importante da gente ressaltar que no que depende da Polícia Civil, o trabalho está sendo muito bem feito. Em dezembro, nós desencadeamos uma operação aqui, ocasião que estava presente o nosso vice-governador. Foram 10 homicidas presos em um único só dia. E neste mês de janeiro, nós desencadeamos um ciclo de operações e a Polícia Civil, só a Polícia Civil aqui de Lusiânia, prendeu 8 criminosos. Então, no que diz respeito à Polícia Civil, o trabalho está sendo feito. O problema é que o aumento da violência e criminalidade demanda uma série de outros fatores, inclusive como foi ressaltado aí, o tráfico de drogas, o consumo excessivo de drogas, álcool também. A gente tem muitos homicídios que acontecem em bar por brigas banais, essas situações de criminosos que brigam na hora de repartir o crime, enfim, desemprego, falta de educação, falta de cultura, falta de planejamento familiar também, que muitas famílias hoje não têm as mínimas condições, mas acabam fazendo 5, 6, 7 filhos e evidentemente não conseguem criar. Então esses fatores influenciam aí, infelizmente, para o aumento da criminalidade, não só aqui na nossa cidade, como na região e no Brasil como um todo. Agora, delegado, historicamente a região, o entorno, Lusiânia, por exemplo, enfrenta muita dificuldade ao longo dos anos aí para a questão de investigação, de estrutura. A estrutura existente, ela é suficiente para enfrentar aí essa criminalidade alarmante? Não, a estrutura tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar está um pouco aquém, mas nós entendemos que nós passamos por um momento de crise, não só no nosso estado, mas como no país todo, né? Nós temos aí vários anos em que o Brasil vem decrescendo, esses fatores aí prejudicam investimentos na área de segurança pública, inclusive o desemprego, a falta de educação, falta de cultura, são fatores que sem dúvida interferem nesses índices de criminalidade, acabam aumentando. Entre esses 20 homicídios está de uma adolescente de 15 anos, de um jovem de 21 que foi decapitado. A polícia já tem informação sobre essas últimas 2 mortes, inclusive do adolescente. O senhor estava me dizendo que ele não tinha nenhuma passagem. Qual seria a suspeita? Bom, nós estamos trabalhando nesses 2 casos com uma certa prioridade. O primeiro, que foi decapitado e brutalmente assassinado, então é uma coisa incomum a brutalidade com que foi utilizada nesse crime. Nós estamos priorizando, já temos imagem de um posto de gasolina onde essa vítima estava, saiu de lá e foi para um bar, então nós estamos juntando informações para conseguir chegar nos criminosos. Com relação ao menino de 15 anos,
Também é prioridade nossa essa investigação, porque, ao que consta, segundo informações dos familiares e dos próprios vizinhos lá do bairro dele, é uma pessoa muito tranquila, que inclusive participava da banda da igreja. Então, nós estamos caminhando a passos largos para tentar conseguir prender esses criminosos o quanto antes. Delegado, então, a gente agradece a participação do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia, o delegado Maurício Passerini, que é titular do Grupo de Investigação de Homicídios de Lusiânia, e torcemos para que a polícia consiga, então, pelo menos minimizar esses números que são assustadores. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Rosane, obrigado a você, obrigado à Polícia Civil. Agora você percebeu a gravidade da situação. Numa cidade como Lusiânia, 20 pessoas foram assassinadas no espaço de apenas 30 dias. A cidade tem 200 mil habitantes, é dizer, é uma situação muito complicada. E é uma série de fatores que tem que ser resolvida mesmo. Não adianta a gente ficar só prendendo as pessoas, isso é muito importante, mas tem que haver ações lá na base. Ações na educação, ações na hora de trabalho, enfim, uma série de coisas tem que ser feitas no Brasil inteiro, para que a gente não tenha que noticiar aqui todas as vezes a dor dessas famílias. Aquela, inclusive, que nós mostramos agora há pouco, teve o filho decapitado. O outro caso, um menino de apenas 15 anos de idade, morto com vários tiros. É outra discussão que deve ser ampliada, porque são realmente números inaceitáveis, é com relação e também com coragem em discutir a legislação. O delegado acaba de afirmar que em um único dia 10 homicidas foram presos. Será que eles continuam detidos? E toda essa questão social, quando ela será alterada? Aí tem que haver o envolvimento de toda a sociedade e principalmente dos administradores da classe política, porque, de acordo com a avaliação deles, são pobres, negros, sem a mínima estrutura familiar e aí tomados e envolvidos no álcool, nas drogas, e o resultado é esse, a morte.